Dia 18. Furacões, suportando os ventos da mudança. Tudo que vejo me ensina a confiar no Criador, em tudo aquilo que não vejo. Ralph Waldo Emerson. Se não gosta de alguma coisa, mude-a. Se não puder mudá-la, mude a sua atitude. Não reclame. Maya Angelou. O pior desastre natural da história norte-americana foi o furacão que atingiu Galveston, no Texas, em 8 de setembro de 1900. Estima-se que os ventos tenham atingido a velocidade de 220 km por hora e ondas de quase 5 metros de altura castigaram a ilha. Cerca de 6.000 pessoas perderam a vida e mais de 3.600 casas e prédios foram destruídos. Os moradores da região não tinham o menor preparo para a fúria daquilo que mais tarde seria conhecido como a Grande Tempestade. Depois da devastação que transformou a vida de tantas pessoas, os habitantes de Galveston fizeram algumas mudanças radicais. Construíram uma barreira no mar com 5 metros de altura e 5 quilômetros de extensão para proteger a área. Por meio de barragens e alterações no solo, elevaram a cidade inteira em vários metros. Assim, quando outra tempestade de igual força atingiu a ilha alguns anos depois, os danos foram mínimos, porque a população estava preparada. Quando os furacões da vida nos atingem, devemos escolher como reagiremos. É muito comum haver rupturas em nossos relacionamentos porque estamos completamente despreparados para as tempestades e o estresse que abate sobre nossa vida. Somos atingidos por uma tragédia inesperada ou uma crise que nos tira do rumo. Não podemos impedir que os ventos de mudança trazidos pelo furacão soprem sobre áreas como vida pessoal, casamento, família, relacionamentos e carreira, mas podemos preparar-nos e aprender com as tempestades anteriores. As tempestades chegarão mais cedo ou mais tarde. A única coisa permanente nessa vida é a mudança. A Bíblia nos lembra: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, verso 1. A mudança é simplesmente uma parte da vida. Os ventos de mudança vão torná-lo mais forte ou derrubá-lo. No casamento, os problemas e as provações aproximam os cônjuges ou destroem o relacionamento. A doença e os ferimentos físicos podem destruir seu espírito ou torná-lo mais forte que nunca. Na carreira, uma oportunidade perdida pode apagar seu sonho ou inspirá-lo a aumentar as chamas com mais vigor. Tudo depende da sua reação. Ventos de mudança. Como já vimos, a Bíblia aborda todos os aspectos do que significa ter vida em abundância. Sobreviver aos ventos de mudança trazidos por um furacão na vida não é exceção. Ao colocarmos princípios bíblicos em prática, veremos que é possível não apenas sobreviver aos ventos de mudança, mas que podemos aproveitá-los para encher nossas velas e navegar para frente. Lucas descreve uma perfeita tempestade de proporções bíblicas que aconteceu quando Paulo, prisioneiro no navio, ia para Roma. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade
sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Atos 27, verso 14 e 15. Na primeira vez em que o navio enfrentou ventos com força de furacão, a tripulação tentou lutar contra ele. Tentaram abrir as velas e seguir pelo meio da tempestade, talvez para encontrar o centro mais calmo, porém logo perceberam a futilidade de seus esforços. É difícil parar uma tempestade em ação. A mudança é inevitável e você pode desperdiçar muito tempo e energia tentando lutar contra ela. Se não aprender a adaptar-se às situações inesperadas da vida e caminhar junto com elas, seu navio será destruído. No meio dos piores ventos da vida, você pode ser tentado a apegar-se ao passado e romantizar como as coisas costumam ser. Todos nós conhecemos pessoas que simplesmente não conseguem adaptar-se às mudanças. O vento muda de direção e elas lutam em busca de segurança. Ficam paralisadas e se apegam às lembranças dos velhos e bons tempos. A realidade é que, se não aprendermos a nos adaptar aos ventos de mudança, nunca desfrutaremos a vida. A mudança é assustadora, incerta e ameaçadora, mas também pode ser sadia, dinâmica, renovadora e necessária. Devemos aceitar o fato de que a vida é uma viagem e que o nosso navio encontrará tempestades em alguns momentos. Permanecer na negação, tentando controlar ou apegando-se ao passado, nunca traz satisfação. A vida não navega ao redor dos ventos de mudança. A vida abundante está nessas mudanças da vida. Alfred Souza observou: por muito tempo, pareceu-me que a vida estava prestes a começar, uma vida real. Mas sempre houve algum obstáculo no caminho, alguma coisa pelo qual era necessário passar primeiro, algum negócio não concluído, um tempo para ainda ser servido, uma dívida a ser paga. Então a vida começaria. Finalmente descobri que esses obstáculos eram minha vida. Vale a pena refletir. Qual época de sua vida você considera mais feliz? Com que frequência pensa nela ou se vê desejando que ela retornasse? Como você compara a época atual de sua vida a essa? A nostalgia tem feito você perder oportunidades no presente? Rota de colisão. Crescer e aprender com as tempestades da vida exige duas importantes ferramentas de navegação. Os capitães de navios que deparam com tempestades no mar aberto sabem que podem navegar contra a tempestade ou junto com ela. A maioria logo aprende que manobrar um navio contra os ventos do furacão provoca a quebra do mastro, como se fosse um graveto, e o esmagamento do leme pelas ondas fortíssimas. Em geral, o melhor é navegar junto com a tempestade, embora isso alcance velocidades assustadoras. Para evitar que o navio emborque, precisamos ter essa mesma atitude e repensar como vemos a tempestade pela qual estamos passando. Paulo estava acostumado a isso. Durante 14 dias, ele e os outros passageiros do navio foram cercados por chuva torrencial e céus escuros, a ponto de não terem referências para orientá-los na navegação. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Atos 27, verso 20. Eles começaram a perder
as esperanças, porque não podiam ver através da tempestade. Você provavelmente conhece a sensação. A tempestade está atingindo a sua vida e nuvens escuras estão circulando há vários dias, semanas ou anos. Você está prestes a perder a esperança porque não consegue ver nada através da tempestade, nada para ajudá-lo a encontrar seu rumo. Se você está prestes a desistir, não faça isso. Como disse Winston Churchill, se estiver passando pelo inferno, continue caminhando. A partir do exemplo de Paulo, podemos aprender como ele permaneceu calmo no meio da crise. Ele foi o único a bordo a manter a confiança, porque optou olhar além da tempestade. Ele pôde ver além das águas bravias e dos ventos tempestuosos, antevendo uma mudança positiva. A natureza humana nos inclina a olhar apenas para os problemas imediatos e seus efeitos colaterais, em vez de tentar enxergar um resultado potencialmente positivo. Nós nos tornamos negativos e deprimidos e ficamos desesperados para fugir da dor e do desconforto, em vez de olhar além, na direção dos efeitos de longo prazo. É comum culparmos a Deus e ficarmos amargurados pelo fato dele não suavizar imediatamente nossa situação. Deus não provoca as mudanças dolorosas na vida, mas as usa e deseja produzir o bem a partir delas. Uma maneira de ele fazer isso é promover o crescimento de nosso caráter. O psicólogo John Townsend diz que a imaturidade é o desejo de que a realidade se adapte a você. Durante as tempestades, as pessoas imaturas pensam: se a realidade for como quero, serei realmente feliz e me sentirei bem. Se a realidade não for como quero, eu me sentirei horrível e deixarei isso claro a todos. A maturidade, em contrapartida, adapta-se à realidade. Não é fácil. Somos forçados a reconhecer nossas fraquezas, deixar de lado nosso jeito de fazer as coisas e entrar em sintonia com um ritmo diferente e, às vezes, irritante. Acredita em mim, aprendi isso da pior maneira. Alguns anos atrás, fiz uma viagem à Itália com minha família. Viajamos por todo o país de trem e logo percebemos que a cultura italiana tem seus horários próprios. Os trens nem sempre saíam ou chegavam no horário. Na verdade, isso raramente acontecia. Portanto, não foi surpresa o fato de nenhum funcionário das estações de trem ter se alegrado quando eu disse que eles deveriam ser organizados e trabalhar em equipe. Minha frustração fervia aos poucos, até que acabou explodindo numa tarde. Depois de nossa estada em um hotel muito agradável, situado numa pequena cidade montanhosa da Itália, arrumamos nossa bagagem para nos dirigirmos a uma estação de trem. Havíamos reservado os assentos várias semanas antes em um trem que partiria em 2 horas e meia. Acostumado a viajar com 4 filhos e muita bagagem, aprendi que o planejamento é fundamental. Assim, liguei para a companhia de táxi local e expliquei que iríamos precisar de um táxi em breve. A atendente disse no inglês macarrônico: "Por que você está ligando agora?" Disse. De maneira presunçosa, respondi: "Porque preciso reservar um táxi agora. Somos 6 pessoas e temos de sair daqui a 2 horas. Só queria ter certeza de que seu táxi estará aqui a tempo de chegarmos à estação e pegar o trem", eu disse.
Enquanto eu explicava, ela me cortou. Ligue de novo quando precisar do táxi, e desligou. Esperei nervosamente por 1 hora e liguei outra vez. Preciso reservar um táxi para daqui 1 hora. Por favor, venha ao hotel em 1 hora, eu disse. Em um tom claramente irritado, ela disse de maneira rude: não ligue agora. Ligue de novo quando você precisar do táxi. Finalmente, 10 minutos antes de precisar do táxi, liguei de volta. Então, a atendente disse: sinto muito, todos os táxis estão ocupados. Perdi a compostura. Com certeza, não foi um dos momentos que mais me orgulho. Estava profundamente frustrado com aquele jeito surreal de fazer as coisas. Nem preciso dizer que perdemos o trem. Contudo, esse momento revelou-se de transição em nossa viagem. Percebemos que tínhamos de mudar a maneira como enxergávamos nossa temporada naquele país. Acabamos aceitando que não teríamos sucesso em nossa tentativa de mudar a cultura italiana e ainda que de maneira relutante começamos a relaxar e seguir a correnteza. Chegaremos lá quando der. Talvez os italianos não façam tudo dentro do horário como gostaríamos, mas talvez saibam algo mais sobre um ritmo mais natural de viver cada dia. A cultura italiana não mudou, nós mudamos. Nós nos adaptamos e no final da viagem já nos sentíamos locais. Foram as férias mais felizes que tivemos, uma de nossas melhores lembranças. Área de carga. A realidade exige que mudemos nossa maneira de ver o mundo. A perspectiva também pode ajudar-nos a clarear as prioridades. Se tivesse apenas um mês para viver, você não precisaria deste livro para lhe dizer em que se concentrar hoje. Em nossa rotina e por nosso jeito de ser, contudo, é comum perdermos de vista o que é mais importante. A mudança pode deixar nossas prioridades mais claras, iluminar aquilo que de fato importa. Durante a jornada de Paulo, no meio da tempestade, a carga que era tão importante passou a significar pouco diante da perda das vidas no navio. Em Atos 27, verso 18, Lucas registrou: no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. A tripulação começou a livrar-se de tudo que não estava preso para aliviar a carga, a fim de que o navio não afundasse. A mesma carga que eles colocaram cuidadosamente no navio, tenho certeza de que a palavra frágil estava escrita em várias caixas. Naquele momento, era jogada ao mar com urgência. O que era considerado valioso apenas alguns dias antes, repentinamente, parecia inútil. Seremos forçados a reavaliar nossas prioridades sempre que as tempestades estiverem soprando em nossa vida e o nosso navio estiver sendo atingido. Uma das mais importantes prioridades definitivamente atingirá o topo: os relacionamentos. Vale a pena refletir. Qual carga tangível você perdeu em um dos furacões de sua vida? Qual carga precisou jogar fora intencionalmente para que sobrevivesse à tempestade? De que maneira suas prioridades mudaram como resultado da perda de itens materiais? Âncora inabalável. Embora seja necessário aprender a se adaptar e mudar o curso a fim de vencer a tempestade, é preciso saber o momento de lançar a âncora e se fixar no lugar.
Na história de Paulo, Lucas escreveu: temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Atos 27, verso 29. Você precisa de uma âncora que nunca se altera. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, verso 8. Ainda que tudo mude à sua volta, Deus nunca muda. Ele é o mesmo Deus desde os tempos bíblicos. Ele pode realizar o mesmo milagre em sua vida hoje e será o mesmo Deus amanhã. Paulo teve confiança durante a tempestade porque sabia dessa verdade e agiu de acordo com ela. Em Atos 27, verso 23, ele explicou: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro. Deus ancorou Paulo com a sua presença e continua a nos ancorar da mesma maneira, ainda que não vejamos anjos. Quando os ventos do furacão soprarem em sua vida, lembre-se de que Deus sabe exatamente onde você está. Talvez você tenha a impressão de que Deus está em algum outro lugar distante e o deixou completamente sozinho. Ainda que não sinta a sua presença, Deus está com você. Ele está por trás da tempestade, no meio da tempestade, além da tempestade, sempre ali, esperando você, sempre presente. Neste exato momento, à medida que as nuvens se juntam e os ventos aumentam, você pode imaginar que uma tempestade começa a rodear sua vida. Você está com medo, irado, deprimido, ansioso. Você não vê a hora de sair dessa. A tempestade pode exigir que você se desfaça da carga, até mesmo de seu navio, como aconteceu com Paulo. A propósito, todos os passageiros sobreviveram, embora o navio tenha sido destruído. Você pode estar enjoado, molhado, abatido e fraco, mas você vai conseguir. Deus vai ajudá-lo com a âncora inabalável de sua presença. Talvez a principal razão de estar lendo essa página neste exato momento é ser lembrado de que Deus está no meio da tempestade com você. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29, verso 11. Não importa o quanto a tempestade seja devastadora, Ele vai ajudá-lo a passar por ela. Tendo Deus como seu navegador, você saberá quando seguir com a tempestade, lançar a âncora e permanecer firme. Para a vida toda. 1. Se você soubesse que tem apenas um mês para viver, qual carga jogaria para fora do barco? Em outras palavras, como simplificaria sua vida? De que bens materiais abriria mão? Quais venderia ou jogaria fora? Quais itens de sua agenda seriam os primeiros a desaparecer? O que o prende a essa carga nesse exato momento? Faça um inventário dos itens de que precisa desfazer-se para que seu navio continue a navegar com tranquilidade. 2. De que maneira sua fé o sustentou durante algumas das tempestades do passado? O que você aprendeu sobre si mesmo com a tempestade mais recente? O que aprendeu sobre Deus? Passe algum tempo em oração, firmado em sua âncora, agradecendo-lhe
pelas maneiras como Ele o sustentou e continua a mantê-lo firme. 3. Quais tempestades você está enfrentando em sua vida hoje? Você está sendo fortalecido ou dilacerado por elas? Lembre-se, você não pode escolher as provações da sua vida, mas sim sua reação diante delas. Qual reação você escolherá hoje?